Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre as principais coisas que sabotam a nossa saúde. Posso ter esquecido de uma coisa ou outra. Se vocês acham que eu esqueci de mencionar alguma coisa, comenta aí no vídeo. E aí não vou falar muito, vou deixar na descrição do vídeo alguns artigos como referência. E a primeira coisa que eu vou falar é essa questão do parto, da cesárea ser o parto mais escolhido por desinformação das pessoas, por medo da dor do parto. E muita gente escolhe sem ao menos ter necessidade. Então, o que eu sugiro para vocês é procurar uma pessoa para se informar e procura uma doula para tirar as dúvidas. Doula que eu indico são aquelas moças que ajudam no parto, que trabalham técnicas terapêuticas milenares, que acompanham a gestante, fazem várias coisas super importantes. Então eu acho indispensável a presença de uma doula no parto e até na gravidez. Eu já tenho a minha escolhida. Então eu vou indicar a Shelly Santiago e a Cíntia Miranda. Eu vou deixar o link aqui do perfil delas. A Shelly é minha amiga e ainda é terapeuta holística também. Então assim, o que acontece? O que isso atrapalha? Porque quando a criança nasce, assim, elas sabem muito mais do que eu, vou falar de uma forma superficial. A criança passa pela flora vaginal da mãe e isso aí ajuda nas defesas imunológicas da criança. Aí quando a cesárea inibe isso. Mas tem um outro mecanismo que eu vou deixar o link aí para vocês se informarem sobre o que fazer quando a cesárea é necessária, como povoar essa criança, como povoar as bactérias da mãe na criança. E outra coisa é a questão do leite materno. Essas fórmulas artificiais também atrapalham muito. O leite materno é indispensável, assim, mas tem casos em que acontecem problemas com a mãe, que ela não pode amamentar, não consegue. Então, infelizmente, existem esse não aí. Eu não sei se é não, que tem uns ingredientes muito ruins, óleo de canola, leite em pó, açúcar, é, muita coisa, assim, muito lixo. Então, assim, eu recomendo que vocês procurem outras opções no caso de não conseguir amamentar e deem preferência para o leite materno. Isso é uma coisa muito pessoal, então é só para informar mesmo, não para me intrometer na vida de ninguém. Então, essas são coisas que interferem negativamente na nossa saúde. A questão do parto, da falta do leite materno, da cesárea, da falta do leite materno. E agora a busca por alimentos hipocalóricos e com pouca gordura. Esses alimentos não necessariamente são alimentos saudáveis. Por exemplo, um biscoito água e sal ele pode ser hipocalórico, mas ele pode ter pouca gordura, mas ele é um alimento de alto índice glicêmico, de alta carga glicêmica. E é uma coisa assim, em que o nível nutricional é muito baixo. Um abacate, por exemplo, um ovo é superior a um biscoito água e sal. Então nem sempre o hipocalórico vai ser o mais saudável. Busca comer comida de verdade, não produto alimentício. Esquece que a gordura saturada é ruim, isso aí é um mito. É, procura por alimentos que tenham fibras, proteínas, boas gorduras, sejam alimentos de verdade, frutas, raízes, ovos, laticínios gordos, carnes com a gordura natural aí, que é a melhor escolha que vocês podem fazer, porque assim, até porque contar calorias não necessariamente vai emagrecer. Porque não sei se vocês já sabem, né? Quem me segue, quem tá inscrito no canal já deve saber que a questão da síndrome metabólica, da obesidade, está associada com excesso de carboidratos ruins. Você está o tempo todo lá estimulando a secreção de insulina, tendo aqueles picos de insulina. Então a questão não é da caloria nem da gordura. Agora, uma outra coisa também que contribui negativamente para a piora da saúde da população é a química, a poluição, a radiação, os agrotóxicos. E então, assim, tentar viver de maneira mais natural possível. Agora, se você não tem acesso a produtos orgânicos que estejam livres de agrotóxicos, pelo menos procura os alimentos em natura que você pode preparar em casa. Porque os industrializados eles não estão preocupados com a tua saúde, eles estão preocupados em te viciar o sabor do industrializado e vender mais barato. Então eles vão usar ingredientes ruins como óleos poliinsaturados, margarinas, açúcar, soja demais. E não. Isso a longo prazo não é bom para você. Comer ocasionalmente um alimento ruim, uma vez na vida e outra na morte, não vai te matar. É a frequência, o consumo em frequência que vai fazer mal.
É, o estado de alerta constante piora a saúde, né? Se a gente for olhar para os nossos antepassados, eles se estressavam na hora de caçar o animal, ou então parecia um animal perigoso, eles tinham que fugir, ou então de correr atrás para poder matar para comer. Nós estamos assim, a gente acorda, já dorme pouco porque tem que trabalhar o dia inteiro, tem que estar cedo no trabalho, no trânsito já fica um trânsito horrível, é assalto, você não sabe se você vai chegar vivo em casa. É a questão da política. Tá horrível, questão política, social, assim, tá péssimo no Brasil. Tá no mundo, mas no Brasil tá um pouco pior do que nos outros países. Então, são muitas coisas ruins pra gente se preocupar. Então, assim, vai acorda preocupado, vai dormir preocupado, aí tem insônia, fica lá com cortisol elevado o tempo todo, aumentando o risco de doenças. Então, o que eu posso indicar para vocês? Que vocês se estressem sim, porque essas coisas são estressáveis e você tem que pensar numa maneira de resolver isso. E o estresse, a raiva, assim, não é totalmente negativo, nos motiva a tomar uma atitude. Porque o que seria ruim você ser pacífico e manso em relação à situação, é isso que o sistema quer, né? Que você seja pacífico e aceite tudo quietinho. Então, tira um dia, tira uma hora no dia para você se estressar com tudo isso, pensar em tudo que você vai fazer, se irritar com todas as coisas erradas da sua vida e depois tenta esvaziar a mente para que você consiga recuperar essa energia para resolver as coisas do dia a dia. Eu sei que é difícil. Às vezes eu também fico muito nervosa, estressada com várias coisas, assim, questão de política e tento me controlar. Você não precisa se controlar o tempo todo, você pode tirar uma hora pra pensar nisso. O negócio é que não é bom você ficar pensando o tempo todo, o dia todo em problema. Medicamentos anticoncepcionais, antiácidos, os prazóis, antibióticos e laxantes também pioram demais a nossa saúde. A questão dos prazóis é porque eles a maioria das pessoas que tem sintoma de gastrite, queimação, não é questão de excesso de ácido, é questão de falta de ácido clorídrico. Também o estresse constante, o tipo de alimentação, a desbiose intestinal, tudo isso contribui para a baixa de ácido clorídrico. Aí você vai lá no médico, né, já com sintoma de baixo ácido clorídrico, tô com gastrite, doutora. Ele vai lá, te passa um omeprazol, que aí vai piorar a tua absorção de vitamina B12, de proteínas, de tudo que tem. Aí você vai começar a ter probabilidade a ter facilidade para ter doenças autoimunes, aquela proteína mal digerida, e vai piorar o teu quadro todinho. E é uma coisa que a doutora Denise de Carvalho sempre foca no malefício dos antiácidos. Então, assim, e faltou dizer a deficiência de ferro que vai causar. E também o antibiótico, ele é antivida, ele vai matar os micro-organismos ruins e vai matar os bons também. Então, assim, eu recomendo que você use antibiótico em último caso. E se tiver que usar, vai se preocupar em usar os probióticos depois. Todos esses fatores assim ruins para nossa saúde, eles contribuem com a desbiose. E o lugar que a gente mais tem micróbios mais povoado do que a maioria dos locais no corpo é no intestino. Então, o intestino é muito importante. Vários médicos estão considerando o intestino o segundo cérebro, né? E a permeabilidade intestinal está muito relacionada com quadros de doenças autoimunes, alergias, tudo isso. Então, o que a gente pode fazer para amenizar isso tudo? É tomar probióticos e prebióticos. Probióticos são alimentos fermentados, kefir de leite, kefir de água, kombucha, queijos, iogurtes, chucrute, alimentos lactofermentados, alimentos fermentados, assim, no geral. Até o cacau é um alimento, ele é escuro, assim, porque ele está fermentado. Não sei se vocês sabem, né? Mas então, e aí também se preocupar em comer comida de verdade, assim, frutas, verduras, raízes, leguminosas, porque elas em conjunto têm um pouquinho de prebiótico, de amido resistente. Então, assim, a melhor fonte de prebiótico é a banana verde. Então, eu recomendo, assim, que usem a banana verde crua para sorvetes, mousses, essas coisas todas, shakes. Eu costumo fazer um sorvete com iogurte, kefir e a banana verde, que aí junta as duas coisas, fica uma coisa assim, um complementa o outro, fica uma coisa perfeita. Você vai botar o prebiótico com o probiótico, vai estar completamente equilibrado. Então, assim, se preocupa com
em deixar o seu organismo em simbiose, colocando essas bactérias benéficas, ingerindo, minimizando o estresse, comendo comida de verdade, evitando medicamento o máximo possível. E, assim, uma outra coisa importante é que a sociedade moderna, assim, ela confunde muito democracia com evidência. Se você tem lá, carne vermelha vai causar câncer, todo mundo dizendo isso, aí, mesmo que não tenha, assim, uma meta-análise, um estudo prospectivo randomizado, alto nível de evidência, você acaba acreditando por quê? Porque tá todo mundo dizendo. Então, confunde as pessoas não sabem mais o que acreditar, porque elas não sabem ver o nível de evidência das coisas e confunde com aquilo que é repetido várias vezes ser verdade. Se passou num programa, se um médico renomado, entre aspas, falou, isso aí não é documento. Tem que analisar o nível de evidência do negócio. A gente sabe que uma dieta baixa, alta, com mais gordura do que carboidrato, já está comprovadamente, é o maior alto nível de evidência, uma dieta low carb. Então, se chegar lá e passar no programa Bem-Estar falando o contrário, ou programa qualquer outro programa, você não acredita na evidência, não no que a maioria repete, no que a maioria acredita. Isso aí piora demais a saúde da pessoa, que ela fica acreditando no que a maioria fala. Hoje em dia a medicina a medicina emergencial é excelente, mas nível de manutenção e de cortar o mal pela raiz, de prevenção é horrível. Porque você tem lá uma apendicite, você vai lá fazer uma cirurgia de uma pedra na vesícula, vai rapidinho, fica tudo bem. Também as pessoas vivem mais tempo, mas vivem ruim, cheio de dor, cheio de mal-estar, cheio de depressão, principalmente, né? Então, isso aí tem alguma coisa errada nisso. Não basta só tirar os sintomas, tem que trabalhar com a medicina funcional, tem que trabalhar tem que trabalhar mexendo na alimentação, no estilo de vida, tudo isso para poder tratar a doença, cortar o mal pela raiz. Não basta tomar só o medicamento. O medicamento é uma coisa que vai tirar só o sintoma. A maioria dos médicos não tem essa consciência. Um pequeno número de médicos assim, que está começando a ficar assim, em evidência, que trabalha com esse tipo de medicina funcional. Eu vou dar um exemplo de uma gastro que eu adoro, que trabalha dessa forma, a doutora Denise de Carvalho. Vou deixar o link dela para vocês seguirem, que é uma médica excelente que trabalha desse jeito. O que acontece? A pessoa tá lá com doença autoimune, o médico vai lá e enche de corticoide. E quem trabalha com a medicina funcional vai trabalhar com altas doses de vitamina D3, vai trabalhar com probióticos, vai trabalhar na alimentação da pessoa, tirando um dos alimentos que causam inflamação. Vai fazer uma mudança assim geral no estilo de vida da pessoa e talvez nem mexer com medicamento. Então, a forma certa de pensar nas coisas para tratar um problema, por exemplo, a pessoa tá lá com um problema na adrenal, com um problema na tireoide, não pensar só na adrenal, ou só na tireoide, ou só no órgão ou na glândula que está sendo atacada, é pensar o que está levando aquela pessoa a estar daquele jeito. O que a gente pode fazer para modular o sistema imune? Como que a gente pode entrar com... Se a gente pode entrar com suplementos, se o médico pode entrar com suplementos, com alimentação, o que, entendeu? E outra coisa é que a gente não é refém da genética, 35% genética, 65% do meio, da alimentação, do estilo de vida. Então, assim, se você tem um histórico familiar, se você tem uma genética de alguma patologia, de alguma coisa ruim, você pode sim trabalhar para mudar a expressão desse gene. E é isso que a medicina funcional propõe. Uma outra coisa muito ruim que piora a questão das pessoas, da saúde, é a preguiça de cozinhar. Eu sei que eu não tô querendo julgar ninguém, sabe? Cada um tem a sua vida e só a própria pessoa pode falar, mas, assim, pensa num sacrifício que você tá fazendo por você mesmo. Você pode até achar ruim, péssimo cozinhar em casa, mas pensa em você. Eu tô fazendo esse sacrifício pela minha saúde, porque enquanto a gente tá novo aqui, não tá sentindo nada, não afetou a nossa saúde, a gente pensa que nunca vai acontecer, daí de repente acontece, põe culpa na velhice. Mas não é isso, a pessoa fica velha e fica ruim porque fez aquilo a vida inteira, nunca se preocupou com prevenção, não é velhice que é a causa disso. Lógico que as pessoas podem até ter uma probabilidade maior de ficar doente na velhice,
mas é aquilo que foi feito repetidamente durante a tua vida inteira, aquele costume ruim. Esse que eu já tinha falado, né, do médico se basear só no problema na pessoa e não ver isso de uma forma holística como um todo. Aí você não sabe que médico escolher, não sabe o que vai fazer. Então eu sugiro que você se informe o que é medicina funcional, o que você pode fazer, o que esse tipo de médico funcional faz, para poder escolher um médico que faça e que trate você de forma holística. E o que acontece? Nem sempre a culpa é do médico. Às vezes o médico quer propor uma coisa assim para melhorar a pessoa, para melhorar o estilo de vida, e o paciente quer uma coisa milagrosa. Assim, várias pessoas vêm perguntar para mim: nossa, eu preciso fazer isso, não tem uma coisa mais rápida, não tem nada assim mais certo. Assim, que eu recomendo para todo mundo comer comida de verdade. Introduzir probióticos, mas todo mundo tem lá preguiça de cuidar do kefir, de ter que todo dia trocar, né, gente? Então, vamos melhorar isso aí, o sacrifício é por nós mesmos. Se você não quer ficar doente, se você não quer ter síndrome metabólica, não quer ter diabetes, assim, faz por onde? Tenta pensar em você mesmo e na tua família. Outra coisa péssima, assim, para nossa saúde é a epidemia de deficiência de vitamina D3, que também está ligado a doenças autoimunes, alergias, tudo isso. Por quê? Porque houve um mito de que o sol é ruim, que você vai ter câncer de pele, que você não pode pegar sol, que você tem que usar filtro solar. Isso dá uma balela. E aí as pessoas já passam filtro solar, já ficam em ambiente fechado e e aí o nível de vitamina D3 cai mais ainda. E sugiro que vocês procurem sobre o Dr. Cícero Coimbra, sobre a vitamina D3, que na verdade muita gente pensa que você tomar só um pouquinho de D3 resolve alguma coisa, mas não, tem que ser uns 5, 10 mil I pra cima para prevenção. Isso aí eu tô falando baseado nos resultados que o Dr. Cícero Coimbra tem com os pacientes dele. Então, não sou eu que estou receitando como médica, eu só estou relatando isso para vocês, né? Então, assim, se informem, procurem lá a página dele, o canal dele, os vídeos, para vocês se informarem melhor. Então, assim, 10 mil I é responsável por 20 minutos do sol. E os médicos normais, comuns, que não têm noção disso, passam o quê? 200 UI, 100 UI, não resolve nada. O paciente já está com doença crônica, ele precisa de altas doses mesmo. E 10 mil UI é uma dose básica, entendeu? Então, eu sugiro que vocês pesquisem melhor. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, se vocês acham que tem alguma coisa muito ruim que atrapalha a saúde dos outros, comenta aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as referências aí. Até mais!